A gente recebe agora mais um convidado especial no nosso estúdio, porque quarta-feira é dia de falar sobre saúde preventiva. É dia do nosso quadro Saúde em Dia. Professor Ricardo Martins, sempre bem-vindo, sempre querido aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Flávia. Muito obrigado. Nossa, que coisa boa. Muito obrigado, bom. Meg. Bom dia, professor. Tudo bem, querida? Tudo Bom dia, jóia. Darcy. Bom dia dos nossos ouvintes e nossos telespectadores. E eu tô ansioso, hein? O CAV, Com o né? CAV. Ai. Estive no campo. Os dois últimos jogos, né? A gente assiste pela televisão, mas aí não tem jeito. Que coisa linda, né? Tem que ir pro campo, né? Quase 8.000 pessoas. Lotou. Se você for fazer um comparativo entre as outras cidades, nós damos um show. Um show, Então, verdade. assim, isso contagia o atleta, isso contagia todos nós, né? E eu estou apostando que nós vamos ser campeões. Também, claro. Agora tem que enfrentar Prudente. Tem jogo hoje, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Sim, eu nasci em Presidente Prudente, hein? Ai. É verdade. E o mas coração? sempre não, CAV, imagina. É CAV? Nem penso duas vezes. Que o pessoal de Isso aí, Prudente não professor. ouça Não isso. ouça, mas se ouvir, fique sabendo. Muito bom. Professor, e hoje nosso tema tem também uma relação com isso. Tem. Quando você estava assistindo o jogo, a pressão subiu? Se nós fizéssemos uma aferição... Na pressão ali no estádio? 90%. Sobe. É esse nosso assunto de hoje. A gente vai falar sobre hipertensão arterial. Lembrando que você pode mandar sua pergunta, sua participação. E aí a gente começa querendo entender. Professor, o que é essa tal dessa pressão arterial no nosso corpo? O que é essa hipertensão? Assim, simplificando, ela é uma doença cardiovascular, ou seja, ela afeta principalmente o sistema vascular nosso. Mas vamos simplificar para o nosso ouvinte. Vamos lá. Quando eu estou regando um jardim com a mangueira e eu quero fazer essa água ir mais longe, o que eu faço? Tampa Eu um pouquinho. tampo um pouquinho, eu espremo aquela saída ou eu fecho mais a mangueira, não é assim? É exatamente isso que acontece no nosso corpo. Quando os nossos vasos sanguíneos ficam mais estreitados, estão com uma contração desses vasos sanguíneos, a pressão que o sangue faz para fluir no nosso corpo é muito alta. Se eu tenho uma dilatação desses vasos arteriais, o sangue tem menos dificuldade para circular, então a pressão ela é menor. Então existem várias coisas que influenciam com que esses vasos sanguíneos ou fiquem mais contraídos ou dilatados. Então o que é ser hipertenso? É quando os meus vasos sanguíneos têm uma tendência a ficar mais apertadinhos. E aí tem um problema que é as influências que isso causa no próprio coração. Essa hipertensão, ou seja, esses vasos sanguíneos mais fechadinhos, geram pressões maiores no cérebro e eu posso ter problemas cerebrais, eu posso ter problemas nos vasos sanguíneos dos olhos, repercussões renais, eu posso ter repercussões no meu corpo inteiro, mas aquilo que diretamente está ligado ao meu sistema cardiovascular é o que mais fica comprometido. Então, hipertensão arterial é essa resposta que o meu sistema vascular tem sobre algumas influências. E aí que nós vamos entender quais são esses gatilhos e o que mais me influencia. Agora, Flávia, uma coisa que é muito importante, eu acho que é um dos temas mais sérios e mais assim prementes que nós temos que falar para a nossa população ouvinte, telespectador. A cada 10 brasileiros, 3 são hipertensos. É muita coisa. Isso vamos pensar numa população geral. Agora, acima de 60 anos, a cada 10, 6 são hipertensos. E uma notícia dada por uma última pesquisa do Ministério da Saúde é que 48% desse público que a gente falou não sabe que é hipertenso. É porque é silenciosa É porque a muitas vezes. hipertensão arterial, ela é silenciosa. Né? A gente sempre brinca em sala de aula. Você tem que convencer o seu paciente a fazer uma avaliação, porque a hipertensão arterial não coça, não arde e não dói. Porque se tivesse algum desses sintomas... A gente corria pro médico. Lógico.
já ficaria de olho. Olha, hoje eu estou com mais coceira, acho que eu estou mais hipertenso. Não funciona assim. Nós estamos normalmente com uma doença silenciosa e que vai causar sinais e sintomas quando eu estiver já com ela mais grave, mais avançada. Então essas estatísticas, elas são terríveis para a nossa população, o fato de eu saber que ela está silenciosa e que atinge tantas pessoas. E o que causa, professor, a hipertensão? Isso. Vamos assim, colocar em primeiro passo a história familiar. Tá bem? E outra coisa, se o meu pai ou a minha mãe são hipertensos, eu tenho 25% de ser hipertenso. Agora, se meu pai e minha mãe são, eu subo para 75%. Essa conta até aumentou. Essa conta ficou muito alta e aí tem a ver com as questões genéticas, mas ainda não é tão explicado geneticamente. O que acontece são influências históricas da família, e aí existe histórias também das raças humanas que têm mais propensão. Os negros têm mais propensão à hipertensão arterial. E ainda não se sabe por quê, mas é uma natural estatística que isso aconteça. Outra coisa, mulheres. Comparar entre homens e mulheres, as mulheres são mais hipertensas do que os homens. Isso gera para nós uma observação estatística, mas a hipertensão ela é democrática. Ela vai atingir qualquer um que apresente fatores de risco relacionados a isso. Perfeito. Professor, o senhor falou que no começo não tem sintomas. Quando a pessoa vai perceber, já está bem desenvolvida. O que dá para sentir com a hipertensão? Quando já está avançada ou quando eu começo a atingir já aquelas zonas acima do esperado, a primeira coisa é dor de cabeça. O indivíduo começa a ter uma dor de cabeça. Agora, é importante que o nosso ouvinte entenda que a dor de cabeça, ela é um sintoma, mas também ela é o sintoma do estresse. Ou seja, eu estou preocupado, eu estou estressado, eu estou com alguma questão emocional, eu também vou ter essa musculatura muito tensa, travada, e eu posso ter a cefaleia. Só que uma coisa está muito relacionada à outra, porque quando eu estou com todos esses gatilhos, a minha pressão sobe. Então eu estou hipertenso e aí eu começo a ter esses sintomas também. Quem vai me dizer se esses sintomas que eu tenho é hipertensão ou é um estresse? Aí que vem a necessidade das avaliações. Porque eu posso ter algum pico, passei por um estresse específico, veio aquela dor de cabeça, minha pressão subiu. Agora, se eu tenho todo dia regular, aí eu posso ser hipertenso. Posso ser hipertenso, aí eu vou ter, olha, associado, tontura, eu posso ter náuseas, eu posso ter visão turva, por causa da hipertensão arterial, mas isso já estou num quadro avançado, né? Então as vertigens também são gatilhos, por exemplo, de labirintite, a hipertensão arterial. O indivíduo tem pico hipertensivo, normalmente ele vai para um quarto escuro deitar. Então são coisas que estamos vendo no dia a dia, que é a maior característica do hipertenso quando ele começa a ter sintomas. Agora, se essa sintomatologia piora, por exemplo, vômitos, arritmia cardíaca, aí eu estou num outro pico que posso, por exemplo, ter o risco de um AVC. Nós tivemos esses dias na clínica escola um paciente que veio por 3 semanas de forma hipertensa. 17, 10, 17, 18, 10. Nós imediatamente suspendemos o atendimento da fisioterapia e já encaminhamos ele para a medicina, né? Nós temos um projeto, inclusive, dentro da Unifev, onde a gente avalia os nossos funcionários, né? E quando a gente percebe que um colaborador nosso está mais de 3 semanas com aquele padrão hipertenso, ele vai também para uma avaliação médica, uma avaliação clínica. E às vezes você pergunta para ele, não está sentindo nada. Não estou sentindo nada, é verdade. Né? Então, é esse cuidado que nós temos que ter com relação a sinais e sintomas. Mas sempre lembrando, hipertensão é crônica e silenciosa. Por isso que é importante algumas ações para a gente entender se tem ou não. Aproveitando esse gancho, a Mônica Arantes mandou mensagem para a gente participando e ela disse: bom dia, meninas. Eu tive
pressão alta pós-Covid e não sentia nada. Agora normalizou. Obrigada, Mônica. É o que o professor Ricardo está falando, né? Muitas vezes a gente não sente. Não sente. Fernandinha Ribeiro está mandando pergunta, professor. Quem sofre com pressão baixa está propenso a depois ficar hipertenso? Não. A pressão baixa são outros fatores que estão relacionados, né? Muitas vezes com a questão alimentar, muitas vezes com relação a estresse também, Estresse que também é dá uma pressão forma baixa? inversa. Eu sabe? tenho pressão baixa. Então, tem pessoas, por exemplo, que elas têm uma notícia impactante, Já ao amolece. invés dela... exatamente, amolece. Tem gente, a pressão alta, a pessoa fica estressada em Isso, alerta. Eu sou a pressão baixa. Exatamente, então ela cai. Tem pessoas que desmaiam. Quando você sofre uma informação, uma notícia, ou mesmo, às vezes o indivíduo vê um acidente na frente dele, tem pessoas que a pressão vai lá em cima, ele fica taquicárdico, tem pessoas que desmaiam. Sou eu. Bom, então são características diferentes que não são doenças. Tá. É claro que são necessário entender um pouquinho melhor, mas respondendo a ela, a hipertensão arterial ela não vem como rebote da hipotensão. Um indivíduo que tem uma pressão baixa, regular, ele não é patológico. Agora, ele precisa entender quais são as propensões disso. Será que eu estou, de alguma forma, gerando em mim deficiências hormonais? Né? Mulheres que estão em períodos de menopausa, será que eu estou deficiente em alguma coisa de vitaminas? Eu preciso ter esse controle? Porque a pressão baixa, por exemplo, quando a gente não se alimenta, o que acontece? Dá Pressão aquela baixa. fraquezinha. Não é verdade? Então, será que eu estou tendo alguma deficiência nutricional? Então, são esses detalhes que eu acho que a Fernanda pode ficar ligada. E tem cura, pressão alta, hipertensão? Eu vou tomar remédio para sempre, professor? Então vamos lá. Tem controle, ok? Não tem cura. A medicina ainda não conseguiu gerar algo que fizesse com que nós tivéssemos a cura, ou seja, tomar um remédio e não ter mais a pressão alta. Mas eu tenho controle. Certo. E aí o que está acontecendo? A medicina, ela entendeu muito claramente que nós temos, primeiro, diuréticos. Que a quantidade de líquido circulante que nós temos pode ser exagerada. Isso pode gerar o aumento da pressão. Então, os diuréticos. Segunda coisa é o controle desse estreitamento dos vasos sanguíneos. Então, eu tenho vasodilatadores. Então, olha, diuréticos, vasodilatadores, isso já ajuda bastante a pressão estar regularizada. Eu controlo também a minha ansiedade, então existem já medicações que são ansiolíticas. E aí eu sei que o estresse é muito poderoso, então também existem medicações ansiolíticas. Agora, associado a isso, Meg, tem a questão da diabetes. Que a diabetes também é um gatilho para a hipertensão arterial. Então, dependendo do que eu tenho associado, a medicina vai fazer medicações e compor esse grupo de medicações. Agora, eu vou te dar uma coisa, uma notícia importante para o nosso ouvinte. Se eu tenho atividade física moderada, não é aquela levinha, mas atividade física moderada, regular, então eu vou fazer caminhada todo dia? Sim, eu não vou passear, eu vou fazer caminhada. Eu vou fazer ciclismo? Não vou passear, fazer ciclismo. Se eu fizer uma atividade física regular, há controle sem medicação. Pra você ter ideia, o poder, mas eu preciso ter regularidade. E a medicina ela vai fazendo esse controle. Conforme eu vou melhorando os aspectos da atividade física, ele reduz a medicação. Mas, Meg, infelizmente é algo crônico. Então nós temos que ter realmente um cuidado para a vida inteira. E lembrando, lá na velhice eu posso ser mais hipertenso do que eu sou como jovem. Então, por isso que eu tenho que ter um cuidado constante, né, para que essa doença não me atinja de uma forma mais complicada. Né? Mandar um abraço para quem está nos assistindo. Andréia Lima está aqui, Cláudio Romero também. Um abraço, obrigada pela participação de vocês. Professor, aí é o que todo mundo quer saber. Tem como prevenir, professor? O que eu faço para não ser hipertenso? Se eu tenho histórico familiar? Claro. O que eu tenho que pensar? Claro. Então vamos fazer
fazer um pacote assim de coisas muito fundamentais. Primeiro, eu preciso ter um diagnóstico, saber se eu tenho ou não. Então, se eu sei o diagnóstico, eu preciso, e tenho a hipertensão, eu preciso ter visitas regulares ao médico para que eu consiga monitorar isso. Não adianta eu saber que sou hipertenso, ele prescreve uma medicação e eu vou vê-lo a cada 2 anos. Não. Então, a cada 6 meses, quem é hipertenso precisa fazer uma reavaliação com o seu cardiologista ou com o clínico geral. Bom, então a primeira coisa é essa, é dar o cuidado de reavaliar o que eu tenho. Agora, a partir do momento que eu tenho, tomar medicações regulares. Isso é fundamental. Parece que a gente, mas eu sei que eu tenho que tomar, eu vou tomar todo dia. Não funciona assim para o brasileiro. A gente esquece. A gente esquece. Agora, sabendo que eu tenho que me avaliar, que eu tenho que tomar a medicação adequada, aí eu vou para os controladores. Então, atividade física regular, alimentação com baixa ingesta de sal. Por isso que a gente fala assim, embutidos não são legais. Por que embutidos não são legais? Porque eles têm que manter a sobrevida daquele embutido, né? Ou salame, ou a mortadela, é sal. Tudo que é gostoso. É muito sal. Então a gente tem uma ingesta muito alta de sal. O que nós descobrimos? Que o sal faz a vasoconstrição e junta muito líquido no nosso organismo. Então, verdade. Quando a gente come muito sal, a gente acaba ficando inchado, né? Isso é o que gera o gatilho da hipertensão. Agora, controle do estresse também seria fundamental, né? Dar horas de sono adequada, ter horas de lazer adequada e fazer com que o meu dia a dia seja com menos estresse e mais válvulas de escape. E aí as minhas relações pessoais, lembra que nós estamos no interior, eu posso ir para uma praça, eu posso ir para uma igreja, eu posso ir para um amigo, eu posso ir para algum lugar, que aqui nós temos ar puro, e eu posso ir para algum lugar apenas para fazer isso, respirar, porque a gente tem esse escape possível. Então, nosso telespectador e ouvinte tem que aproveitar o fato de nós estarmos numa cidade organizada, limpa, bonita e fazer com que isso seja frequentado. Eu vou muito na nossa biblioteca. Eu gosto, eu sento lá, pego um livro, fico lá meia hora que seja, mas eu pego um livro de poesia que eu gosto muito e eu leio, depois eu vou embora, né? Mas eu fico andando só ali na praça, gostoso ali, na Praça São Bento, eu gosto muito de dar no Praça São Bento. É uma porque delícia. Ali é uma delícia, Dia né? de feira para rever os amigos. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que todos esses cuidados fazem o papel do controle geral. Mas se eu pudesse dizer alguma coisa que seja fundamental, é atividade física regular. Porque é ela que vai fazer o controle de todos os hormônios, vasodilatadores, que são fundamentais para essa saúde preventiva. Muito bom. Rita concorda com o professor Ricardo e falou, bora voltar a pedalar, meninas. Tem que fazer atividade física. Bom, e a Rita está fazendo exercício, está fazendo musculação, que também é muito interessante, viu? Legal. Dentro do papel preventivo, né? Ela está fazendo e com muita propriedade. Parabéns, viu, Rita? Muito bom. Tá dado o recado, professor. Tenho certeza que foi uma aula para todo mundo. Isso é fundamental e compartilhem. Façam com que essa informação seja dividida para mais gente, porque a hipertensão ela é silenciosa. Tem pessoas que não sabem que tem. É só uma avaliaçãozinha. Vai, faz uma avaliaçãozinha da pressão e pronto, fica sabendo ou não. Combinado, professor. Obrigada, viu, mais uma vez. E até a próxima semana. Opa, com certeza.